Olá, boa tarde. Com o apoio do Instituto Crescer, estamos começando mais um programa Tribuna na TV e o nosso assunto de hoje é cultura. O que é cultura, como é que a gente processa a cultura, quais os mecanismos de cultura que a gente pode aproveitar em Itajaí. E para falar sobre esse assunto, eu convidei para participar do nosso programa hoje a Priscila Apella, que é representante do Ministério, uma das representantes do Ministério da Cultura aqui em Santa Catarina. O Ministério da Cultura tem sim agora um escritório de representação aqui no estado. Então a gente vai conversar com a Priscila. Seja muito bem-vinda, Priscila. É um prazer ter você aqui no nosso programa hoje e com certeza temos bastante assunto para tratar, né? Com certeza, Adilson. Boa tarde todo mundo. Obrigada, primeiramente, né, pelo convite. E, como você mencionou, né, agora Santa Catarina conta com o escritório do Ministério da Cultura, que tem um escritório em cada estado do país desde 2023, desde que o Ministério foi reerguido, né, digamos assim. Nós vamos esmiuçar bem esse assunto. Uhum. Antes, Priscila, ocorre que essa semana, no dia 23 de abril, na quinta-feira, foi o Dia Mundial do Livro. O Dia Mundial do Livro foi instituído na Espanha na data de aniversário do falecimento do Miguel de Cervantes, Não sabia. certo? E, coincidentemente, também no dia 23 de abril, acredita-se a morte de William Shakespeare. Então, foi feito primeiro o Dia do Livro lá na Espanha, depois foi feito o Dia Mundial do Livro. Então, todos os países comemoram no dia 23. E, por conta disso, eu trabalho no Parque Dom Bosco, numa instituição de treinamento de jovens aprendizes, e lá no Parque Dom Bosco o pessoal então fez um evento especial de literatura, e já que eu estava lá, registrei e trouxe aqui para vocês dar uma olhadinha o que é que aconteceu no Parque Dom Bosco na quinta-feira. Vamos ver lá? Fabiano, pode soltar para nós, por favor? Despertar o interesse das crianças para os livros e a leitura. Foi com esse objetivo que os adolescentes do programa Educação para o Trabalho do Parque Dom Bosco realizaram um festival literário nesta quinta-feira, dia 23 de abril, em comemoração ao Dia Mundial do Livro. Durante todo o dia, crianças com idade de até 13 anos, atendidas pela instituição, visitaram os estandes, manusearam livros e tiveram contato com personagens da literatura infantil. O evento foi considerado um sucesso pela coordenação do projeto. É isso aí, bem bacana. Só um recadinho rapidinho para o pessoal. Mas vamos lá. Priscila, eu não sabia, né, para mim foi uma novidade saber esse mês a existência de um escritório representando o Ministério da Cultura aqui no estado. Aí você já me colocou, já coloquei para o nosso telespectador que isso foi em todo o Brasil. Como é que foi esse processo? Porque o Ministério tinha sido extinto, né, no governo anterior. Isso, no governo anterior, assim que eles assumiram, né, o Ministério foi extinto mesmo, né? Acabaram com o Ministério. Ele acabou sendo uma secretaria de algum outro ministério? Como no escritório nós temos o coordenador, né? Que ele é servidor do Ministério já há muitos anos, desde 2013, e ele comenta que o Ministério ficou existindo como se fosse uma secretaria, era um apêndice da assistência social, basicamente, uma coisa assim. A cultura não existia, né? Certo. E na época eram regionais que tinham. E daí, com a retomada do Ministério, né, em 2023, o Ministério da Cultura ele foi restabelecido. E para não ter, né, muito gasto, muita coisa com concurso e tudo, o governo o que fez? Fez um chamamento interno de servidores federais que tinham experiência em cultura para compor as equipes dos escritórios. E aí foram, né, montados escritórios, muitas vezes teleescritórios, igual o nosso ainda é um teleescritório, a gente não tem uma sede ainda, no Brasil inteiro, um por estado, para aproximar, né? Antes era regional. E no Distrito Federal também tem um. Certo, antes eram regionais, no caso, a nossa regional aqui era em Porto Alegre. Era em Porto Alegre. Então, quem de Santa Catarina ou do Paraná precisasse, tinha que se dirigir a Porto Alegre. Isso. Agora, cada estado tem o seu. Cada estado tem certo. o seu. Bom, nós, a sede, digamos, geográfica do escritório de Santa Catarina é na capital, Isso, em Florianópolis. Né? Nós temos até um ponto, né, junto ali ao Ministério do Trabalho e Emprego,
o superintendente, que agora se afastou, o Paulo Wessel, ele forneceu uma sala para o Ministério, né, que a gente está em tratativa com Brasília para que seja pago o aluguel e tudo, mas mesmo assim, enquanto não paga, a gente tem uma sala ali, que a gente usa às vezes para receber alguém, né, para fazer uma reunião, alguma coisa em Florianópolis. Fica ali no centro, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Tá certo. Mas, e assim, ó, qual é a função do escritório? Porque o escritório é coordenado aqui pelo Alexandre Gouveia Isso, o Martins. Alexandre é o coordenador. Ele é o servidor, já era do antigo Ministério do... Isso, Certo. do antigo Ministério. Né? Tem você, a Priscila Apella, né, que é daqui de Itajaí, que nos Sim. orgulha estando nessa função. Exatamente. E a Helenira Vilela. A Helenira Vilela. Eu cheguei em 2024, em março, né? Meu processo demorou um pouco. A Helenira chegou agora, esse mês. Ah, esse mês. Exatamente. Assim, ela já estava com a gente, ela é professora do IFES, também foi cedida, né? Eu também sou cedida. E agora ela está compondo a equipe oficialmente. Saiu, né? Saiu Oficialmente oficialmente, agora ela está no Ministério. E qual é a função do escritório do Ministério? A gente atua na assistência, né, aos municípios, principalmente, municípios e Estado, na implementação das políticas públicas de cultura e do Sistema Nacional de Cultura, que na verdade as políticas fazem parte do Sistema Nacional de Cultura. O grande objetivo mesmo é fazer o Sistema Nacional de Cultura, né, ser bem implementado, funcionar em todos os municípios, nas capitais e tudo mais, em todos os estados e municípios. Certo. Então, posso dizer que a função principal do escritório é fazer essa intercâmbio com os municípios. Sim. Não com os agentes culturais, tipo escritor, ou um ator, um músico, não. Claro que a gente atende. Acaba atendendo. Sim, o nosso papel mesmo é com os gestores. Por quê? Porque o Ministério também dispõe de outra estrutura que lida diretamente com os fazedores de cultura, os artistas, que são os comitês de cultura. Eles também têm um comitê em cada estado, e os comitês, eles vieram de um processo seletivo, né, de um edital. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um comitê bastante parceiro, bastante atuante, que se vocês quiserem, né, seguir nas redes, eu vou falar o nome é o Comitê de Cultura de Santa Catarina, e quem representa é a entidade Baiacu de Alguém, que é muito engraçado esse nome. Né? Baiacu de Alguém? Baiacu de Alguém, eles têm uma sede em Santo Antônio de Lisboa, é o Nelson, ali eles têm já um trabalho bem extenso com carnaval, com acessibilidade, e eles fazem esse trabalho junto aos fazedores de cultura. Certo. Quero até fazer uma divulgação, né, que agora, nesse momento que a gente está, né, aqui, tem editais abertos, né, de PNAB, do Estado, dos municípios, e o comitê faz um papel muito legal de formação para o público em elaboração de projetos. Então, quem quiser entrar no canal deles do YouTube, tem lá as formações gravadas que eles fizeram essa semana. Esmiuçando o edital da FCC e tudo. É que tem muita... eu atuo nessa área, tem muita gente que às vezes tem uma boa ideia, mas não consegue colocar essa ideia em prática porque não consegue colocá-la no papel, não consegue informar ao Ministério, no caso, né, ou até os próprios projetos municipais, dizer como é que vai realizar essa sua ideia, como é que vai ser tirado para fazer a coisa acontecer. Né? Porque tem algumas regrinhas, né? O edital é o regulamento do jogo, né? Então, muitas vezes fica complicado, às vezes você lê um monte de coisa, não tem instrução alguma, assim, sobre aquilo, né? Aí, olha, já desiste. Então, assim, o comitê faz esse papel de destrinchar. Até porque, geralmente, o edital não é uma folhinha só, são várias páginas e vários quesitos ali que tem que seguir, e às vezes errar uma vírgula ali, a gente perde todo o fio da meada. Exato, documento, é muito importante. Então, eles têm esse papel bem, bem bacana. Não só esse, mas eles estão bastante presentes, assim, eles estão nos territórios. E além disso, também esqueci, o Ministério, ele, além dos comitês, tem um programa que está agora finalizando primeiro, digamos, experimento com esse programa, que chama Agentes Territoriais de Cultura. Cada micro-região, ou região imediata, eu sempre me confundo, tem um agente territorial. Em Santa Catarina, em todos os estados. Esses agentes, junto com os comitês e também os pontos de cultura, que também faz parte da política Cultura Viva,
eles trabalham diretamente nos territórios. Eles vão lá na aldeia, lá no quilombo, eles pegam junto na mão mesmo, assim, às vezes até inscrevendo as pessoas, levando o que está acontecendo nas políticas para eles, que a ideia de descentralizar ela é abrangente, né? É Uhum. tanto com as gestões quanto com a sociedade. Certo. Eu acho que é interessante a gente colocar até para o nosso telespectador o que é o conceito de cultura, Uhum. né? Tem gente que, cultura é só cantar, ou é fazer música, ou é fazer teatro. Não, cultura é tudo isso e muito mais, é o conjunto de características de uma sociedade, né? Exato. A língua, às vezes, faz parte da cultura, a linguagem, a Uhum. forma de se expressar, e o que acontece com a música, com o teatro, são formas de expressão cultural. O teatro, a música, assim, as artes plásticas, eles ficaram muito carimbados, né, para gente no Brasil enquanto cultura, por causa de uma visão que a gente acostumou a ter, né, desde a escola, desde as mídias, de que a arte era cultura. E Uhum. aí a arte segmentada em belas artes. Então, na verdade, a arte, as belas artes, elas estão dentro da cultura, né? A cultura, A se arte é você um tiver um braço da potão, cultura. Uhum. são pecinhas que estão dentro, são partes. Assim como a arte indígena, hoje em dia a gente, né, Uhum. felizmente, a gente já vê isso acontecendo, as manifestações, né, africanas e de todos os outros povos ciganos. E antes não, a gente tinha uma ideia de cultura europeizada, né, assim, uma Uhum. cultura europeia, porque muito, faz muito assim sentido com a nossa história de colonização, etc, etc. Mas assim, abrindo, né, o conceito, cultura é tudo, é a vida, é o cultivo, é desde uma forma de se alimentar, uma forma de conversar, tudo é cultura, não é só a arte. Sim. Cultura Então, pode se definir como uma identidade de um uma povo, de uma identidade. nação, no caso. Aqui nós temos, por exemplo, né, aqui a gente fala assim, a gente é peixeiro, cultura Uhum. peixeira, né? A Uhum. pesca da tainha é uma manifestação muito, né, forte em Uhum. Santa Catarina. Só lembrando dessas agora, mas é isso, não é só, você bem lembrou, não é só tocar, cantar que é cultura. Eu sempre digo assim, ó, o brasileiro sabe mais da história americana do que da história do Brasil. Por quê? Uhum. Porque os americanos, eles encaram o cinema como cultura e a história é parte da cultura. Então Uhum. eles retratam muito a história dos Estados Unidos, né, a história americana nos É. filmes. E nós aqui agora que a gente está despertando para essa, é verdade, né? Temos aí grandes problemas no Brasil, o próprio Oscar Uhum. veio baseado no acontecimento real que não deveria acontecer mais, né? Uhum. Digamos assim, mas a gente ainda vê alguns, Ainda vê os alguns fantasmas. defensores dessas ideias assim. Uhum. Então, eu acredito que a partir do momento que um gestor pensa vou enxugar minha máquina administrativa, vou extinguir o Ministério da Cultura, vou extinguir a Secretaria de Cultura ou a Fundação de Cultura Uhum. da cidade, do estado, tá dando um tiro no pé, né? Tá Sim. querendo matar a identidade do seu povo, não é assim? É, é um assunto polêmico, né? Mas é um povo que tem identidade, dificilmente ele vai ser dominado, né? Uhum, Feito refém, né? Ele vai saber do seu valor. Então uhum. parece que não querem que saibam. Então, Uma por isso coisa que eu acho muito importante mesmo, essa presença. A gente sabe que o Ministério está lá. Hoje em dia não se precisa, né? Eu vou viajar para Brasília, a gente resolve tudo por online, internet, aham. online, mas é diferente. Sim. Né, ter um contato perto, por exemplo, eu já sei aqui que agora, se eu tiver alguma dúvida, eu não vou mandar um e-mail lá para Brasília, esperar saber Uhum. lá quem e quando vai receber, eu posso simplesmente entrar em contato, né, Pode. eu como gestor, no caso, se eu for, né, um Uhum. Deve, município, deve. eu tenho uma dúvida, eu vou procurar o escritório do MIC aqui para esclarecer essa Com dúvida, é assim? certeza, fica bem à vontade, assim, a gente tem um e-mail, depois a gente também tem nossos telefones que a Uhum, gente passa, e a gente brinca que o escritório é a humanização do ministério nos territórios, né? Porque é muito diferente você falar com um e-mail do que falar olho no olho, a gente se conhecer, ir para um evento, ouvir, né, a dúvida do município, que às vezes para escrever fica mais difícil do que explicar, às vezes a gente faz essa ponte, a gente ouve e explica e traz as uhum, soluções. Aí a gente organiza reuniões, tanto online quanto presença,
dos técnicos de Brasília, que a gente tem técnicos excelentes lá em várias secretarias, Uhum. traz para os territórios. Então, é bem legal esse trabalho. Eu vejo assim, até eu tinha colocado aqui antes da gente começar o nosso programa, é igual você entrar no supermercado diferente, né? Você nunca entrou naquele supermercado, vai entrar, vai querer buscar um item, mas onde é que eu encontro? Qual é o corredor, qual é a coisa? Sempre tem que parar para alguém e perguntar, onde é que eu acho tal coisa aqui? Aí alguém vai te dizer, é mais ou menos a função do escritório aqui, né? Indicar os caminhos, pode-se dizer que sim. É uma das funções. É a representação, né? E essa parte de indicar os caminhos é o que a gente faz bastante no dia a dia. Tirar dúvida, encaminhar, entender para saber para onde enviar. Porque o Ministério ele é muito grande, né? Eu estava comentando, ele tem 7 secretarias. Cada secretaria cuida de uma parte. Os escritórios, eles estão conectados à Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura. Porque é isso, né? Articulação nos territórios com Brasília e vice-versa. Mas aí tem a Secretaria de Financiamento Cultural, que é a que cuida da Lei Rouanet, e agora também da gestão da Política Nacional de Blanc, de Fomento à Cultura. Tem a Secretaria do Livro e Leitura, a CEFNE. Tem a Secretaria de Economia Criativa, recém-recriada, também está bem forte. Tem a Cultura Viva, que também é um programa maravilhoso, que começou lá em 2003 com o ministro Gilberto Gil. Tem os pontos de cultura, que tem um trabalho belíssimo no Brasil inteiro. Vamos tentar depois pincelar dentro dessas questões. Assim, Itajaí eu vejo que é uma cidade muito bem servida na área de cultura. Nós temos a Fundação Cultural, que tem um histórico de excelência, eu vejo, né, o quanto a cultura evoluiu desde que foi criada a fundação. E temos gente competente lá dentro, né? Mas eu fico imaginando aqueles municípios onde isso ainda não foi olhado com um devido carinho, ou a própria estrutura do município. São municípios, Santa Catarina tem 293 municípios, e muitos são municípios pequenos que às vezes não tem nem um gestor cultural. Né? Como é que funciona essa articulação? Tá funcionando isso? Está cumprindo esse papel? O pessoal está se esforçando, né? A gente vê que a realidade do Brasil, da maior parte do Brasil, não é de municípios grandes, é de municípios pequenos. Isso em Santa Catarina, em todos os estados também. Aí o que acontece no município pequeno? Tem uma pessoa, às vezes, para gerir a cultura, esporte, lazer, tem de tudo. Eu já vi cultura e infraestrutura junto, assim. O cara cuida do buraco da rua, mas aí cuida de promover um teatro. O mais comum é cultura... Educação e cultura, esporte e cultura. Turismo. Mas a gente vê que é um acúmulo, né? De tarefas e de áreas que a gente conversa e tenta fazer com que os municípios vão entendendo, né, que a cultura precisa de uma pasta específica, né, de uma equipe, especialmente uma equipe fixa, porque assim, pode ter os cargos em comissão, ok, legal, mas também é bom ter uma parte fixa. Agora com as políticas nacionais com fluxo contínuo, os gestores estão vendo assim que antes, vamos supor, muitos municípios, o pessoal da cultura ficava ali só para cuidar, só, entre aspas, eu sei que é um trabalhão, das festas do município. Não tinha essa questão de gestão de políticas públicas, igual está tendo agora. Mas o que a gente vê, acabou de ter um fórum de cultura em Pomerode, tinha mais de 300 gestores de cultura lá do estado. Então a gente vê que o pessoal quer aprender, quer, sabe, fazer acontecer, e estão indo atrás de conseguir recursos para o município, que às vezes os municípios não têm muito recurso próprio, né? Então, assim, existe esse desafio, é uma realidade, a falta de estrutura, mas eu sou otimista e acho que está melhorando. Eu acredito que sim, até porque assim, quando a gente fala em cultura, eu me lembro quando eu era jovem, eu queria ser escritor, tá? Eu disse, mas como é que eu vou publicar um livro? Como é que surge isso, né? E a cultura, como saúde, como educação, como infraestrutura, tudo depende de recursos. Né? E a gente tem sentido um crescimento, né? Nós tínhamos aqui já há alguns anos, nós temos alguns anos, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que eram recursos do município, renúncia de receita do município e tal. Né? E os recursos federais, por exemplo, vinham com a Lei Rouanet, que apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, mas era muito difícil porque a captação de recursos e tal, né? E hoje a gente vê a PNAB, né? O Programa Nacional Aldir Blanc,
que está descentralizando o recurso está chegando no garoto que está com seu livro escrito na gaveta, se eu queria publicar, como é que eu vou fazer agora? E ele tem esse acesso, quer dizer, não existia isso antes. Não existia. A PNAB, enquanto política nacional, ela começou agora em 2020, final de 2023 para 2024. A gente pode dizer, a gente estava até conversando, né, se ela é Uhum. uma continuidade ali das leis emergenciais. Sim, né, veio desse movimento, que foi um movimento da sociedade Até na para o época da pessoal lembrar, na pandemia. época da pandemia, houveram alguns programas emergenciais, né? Isso. Famílias de baixa renda, o pessoal que estava desempregado, que perdeu o Uhum. trabalho, tinha lá, parece que era R$ 800 por mês que Auxílio ganhava, emergencial, acho que era auxílio 600, uma coisa 600, assim. 800, Aham. dependendo se tinha filhos pequenos ou Uhum. não. E surgiu também o programa Aldir Blanc, foi isso para Foi ajudar uma os artistas que pressão. não tinham, o cantor que não tinha mais o palco para, Uhum. né, para cantar, o barzinho fechou, o Exato. restaurante fechou, então, É. né, Foi uma briga muito grande dos artistas e, se não me engano, se não me engano, não, a deputada, gente, eu não vou falar besteira, a Jandira Fegali foi uma pessoa que brigou muito, porque, assim, teve muita resistência, né, do governo e não queria, porque para artistas, enfim, conseguiram, e daí, depois disso, né, com a retomada do Ministério, aí a Política Nacional Aldir Blanc veio como uma proposta de financiamento direto para a cultura, coisa que nunca tinha acontecido. uhum, Como você falou, né, a Lei Rouanet, ela é um incentivo indireto. O governo dá, né, aprova o projeto, mas o recurso ele não sai do cofre do governo. O governo autoriza que aquele recurso, em vez de ir para o cofre, seja destinado para a cultura. uhum, Mas quem decide se vai ou não é o empresário. uhum, Então, assim, você tem que ser aprovado e depois você tem que ser aprovado pelas empresas também. Então, são dois processos ali, o que dificulta, né, muitas vezes, especialmente para quem está começando, quem, né, está ali dando os primeiros passos. Mas é uma lei maravilhosa que, né, muito, é, assim, muito presente no Brasil inteiro, já faz 30 anos de Lei Rouanet. Se a uhum, gente olhar nos cartazes, a maioria dos shows, grandes eventos, livros, espetáculos, tem lá Lei Rouanet. uhum, Então, assim, tem o lugar dela. E agora a PNAB veio como um recurso direto. Então, a uhum, pessoa não precisa captar. O recurso sai do governo federal, vai para os estados e para os municípios. E eles têm uma autonomia dentro das regras, né, da lei, tem todo um regulamento. Eles publicam os editais, fazem a gestão dos editais e depois prestam contas, de forma simplificada, para o uhum. governo federal. Então, a ideia é isso que você falou, é chegar lá no menino que não Que sabe não como sabe como. Uhum. publicar e... Eu já trabalhei com a Lei Rouanet no passado, já tenho inclusive um livro meu, foi publicado através da Lei Rouanet, lá em Uhum, legal. 2010, se eu não me engano, e existe realmente essa dificuldade, até porque o Uhum, fazedor da cultura, né, o escritor é escritor, o músico é músico, é. não sabe fazer gestão, não sabe correr, bater na porta do empresário e dizer, olha, Uhum, sou empresário, tá aqui o projeto, o senhor banca, aí o cara vai dizer, não, não vou bancar porque eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, mas não é tirar dinheiro do bolso. Quer dizer, existe todo aham, um sistema a ser seguido, existe. né? E eu acho que a política nacional de Blanc, ela veio justamente eliminar essa É, necessidade, quer dizer, eu acho que o alcance dela é muito mais efetivo e rápido, né? sim. Ela veio irrigar, né, Uhum, todo o território, assim, com cultura. sim, E alguns aspectos, assim, que a lei traz muito forte, que é a descentralização, a democratização. Então, tem vários dispositivos na própria lei, né, de incentivo para que os projetos aconteçam em áreas periféricas, que tem uma instrução normativa, né, mencionando o que são áreas periféricas, que não é exatamente assim, o que sei lá, o IBGE classificou como área periférica. Não, um bairro sem equipamento cultural pode ser considerado, por exemplo, uma uhum, área rural, né, uma terra indígena, um território quilombola. Então, tem percentuais ali na lei, além das cotas, que são uhum, obrigatórias, tem percentuais também para áreas que cotidianamente não iam receber. O que que isso faz? Faz com que a gente olhe para esses territórios, porque a gente vai no automático, né? Não é uhum, nem por maldade, nada. Uma pessoa vai lá fazer um projeto, já pensa onde? Pensa lá no Teatro no Centro, pensa, né, numa Casa da Cultura. Aqui a uhum, gente tem, né, a Didi Brandão, Teatro Municipal. E esquece, às vezes, que tem um céu, que tem um bairro brilhante, uma paciência, né? uhum. E aí a lei força o olhar.
para essas questões. Certo. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse programa da Aldir Blanc é que o cidadão aqui, digamos, na minha área, o escritor, não precisa acessar o Ministério da Cultura. É no próprio município que vem o recurso. Não é? Então, quer dizer, aqui em Itajaí, quem gestiona esses recursos da Aldir Blanc é a Fundação Cultural e o dinheiro já está na Fundação. Já está na fundação. Né? Então, é aprovar o projeto, já sai, já executa o projeto. Exatamente. Inclusive está aberto agora, né? A fundação vai fechar em dia 29. 29, Semana que 29. vem agora, quem ainda não, quem escreveu o projeto e ainda não fez, né? Que vai Né? correndo lá e o tempo está se esgotando. Está se esgotando. E, assim, tem o edital, tem os anexos, e tem uma coisa também que o comitê está fazendo, quem for de outro município, né, de outros municípios, eles estão mapeando e colocando em um site, depois eu pego e te mando, que aí tem todos os editais que estão saindo em Santa Catarina, saindo nesse site do comitê. Ah, quer dizer, Então, se quem hoje, morar por no exemplo, município pessoal o nosso canal chega em Luiz Alves, por exemplo, vai né? estar lá de quando saiu o edital. E também está aberto da Fundação Catarinense de Cultura, tem dois abertos, que é o Circuito, como que é? Circuito, né? Catarinense de Cultura, que é para projetos em geral, teatro, dança, música, várias linguagens, e tem o Revitaliza SC, que é de reformas. Também são recursos do governo federal repassados para o Estado e que aí o Estado está fazendo a gestão. Aí qualquer pessoa de qualquer município, qualquer agente de qualquer município de Santa Catarina pode encaminhar projeto. Sem precisar, não é no município, isso aí já é com o comitê. Esse é no Estado. No Estado. No Estado. Aí é a Fundação Catarinense de Cultura que está fazendo a gestão, através da página deles, da FEPESE. Mas se entrar ali, Fundação Catarinense de Cultura no Insta, tem as informações no site. Certo. No site tem um link lá, PNAB. Então, quem quiser fazer cultura, tem vários mecanismos. Tem vários mecanismos. Uma dica que eu dou é fique de olho tanto na página do Comitê de Cultura, que eles colocam tudo, na página da FCC, que eles colocam, né, os estaduais, recurso federal, né, sendo gerido pelo Estado, e nas páginas de todas as fundações culturais e secretarias de cada município. Igual aqui a Fundação Cultural de Itajaí. Certo. E como é que funciona, por exemplo, eu acredito que tem alguns municípios em Santa Catarina que não tem uma estrutura de cultura, né? Um município pequeno, por exemplo, mas tem lá alguém que gosta, que toca seu violãozinho, que gostaria de gravar sua música, né? Como é que ele faz isso se não tem no município dele? Olha, a PNAB, aqui em Santa Catarina, nós tivemos 100% de adesão. Em todos os municípios? Todos os municípios. No Brasil, a adesão desse ciclo plurianual, para 4 anos, só 2 municípios não aderiram e foram municípios de São Paulo. Então, o que a gente recomenda? Procura a prefeitura. Que tem lá, sim, alguém que tem saiba. recurso, se não chegou o recurso, pode ser, tem alguns municípios que não receberam o segundo ciclo, mas é porque ainda tem recurso do primeiro ciclo em conta, que eles têm um mecanismo, né? Eles precisam executar 60% no mínimo para receber o segundo ciclo. Uma questão de administração pública, mas assim, chega, vai perguntar, vai se informar, procura o Conselho de Cultura do município, procura a Fundação de Cultura, se não tiver a secretaria, vê qual secretaria que está cuidando dessa área. Em todos os municípios em Santa Catarina tem alguém que sabe como está esse caminhamento. E eles estão para receber o recurso. Se não receberam ainda, vão receber. Então, se informem. Tá certo. Priscila, nós chegamos agora no nosso tempo limite do primeiro bloco, mas eu queria conversar contigo sobre como é que a gente faz, né, quais são os programas que tem, né, e como é que a gente faz para acessar cada um deles. Mas agora é o momento da gente dar um tempinho para o nosso patrocinador, para os nossos apoiadores. Importantíssimo. Certo? Também, sem isso a gente também não tem como contribuir, né? Não. Então a gente vai dar um tempinho e voltamos já já falando sobre cultura, sobre como você que é músico, que é ator, que é escritor, né, pode chegar, que é artista plástico, escultor, artesão, inclusive, né, como pode acessar alguns mecanismos e conseguir financiamento para o seu projeto, como conseguir executar o seu projeto. Nós voltamos já já. Até daqui a pouquinho.
Eu batendo papo aqui com a Priscila Apella, que é uma das representantes do Ministério da Cultura aqui em Santa Catarina. Aí a gente deu uma pincelada rápida por cima sobre o trabalho do escritório, né, do MINC, aqui em Santa Catarina, e essa aproximação do Ministério com os gestores municipais de cultura, né? Uhum. E fico feliz, né, saber que está funcionando a descentralização mesmo, né? Tá. Eu queria saber, a gente tinha conversado aqui, quais são os programas do Ministério da Cultura que os municípios e os cidadãos podem acessar hoje? Hoje, que eu digo, a partir desse ano, nesse ano, né? Eu vou falar mais da parte que o escritório, né, fica mais por dentro, mas também vou fazer um convite para o pessoal acessar o site do Ministério da Cultura e Uhum. navegar ali pelos quadradinhos, tem uns quadradinhos, cada um de uma secretaria. Porque, assim, existem programas da Secretaria de Leitura, do Livre Leitura, até pouco tempo atrás teve distribuição de livros, existe programa de intercâmbio também, que não chega para o escritório, porque são outras secretarias que cuidam. Uhum. O intercâmbio, no caso, que seria eu daqui, quero... Você tem vamos supor que você escreve, mas você gostaria de fazer uma residência artística, um laboratório, algum curso fora. Então Uhum. ele financia passagens, né, é como se fosse uma bolsa Para estudar, fazer um para curso de estudar, literatura, para eu quero entender sobre literatura é, inglesa, para isso, difundir aqui. para voltar e implementar e desenvolver seu trabalho, né, aplicar. Uhum. Então é um programa de custeio, de bolsa mesmo. Certo. Se não me engano, ele está fechado agora. A ideia é que que fique aberto permanentemente, né? Uhum. Tem a Rouanet, que é a Cefic que cuida, Uhum. ela abre uma vez ao ano. Mas a Rouanet fica aberto direto, né? Ela fica aberta direto, mas tem um período que sai a instrução normativa, né? E daí é uma vez por ano. Aí fica aberto o ano todo. Uhum. Eu acho que é isso, eu não sei direito. Tá, não tem Que problema. é Também muita não é tua coisa. área, né? Não, a nossa Uhum. área é mais a PNAB mesmo. Certo. A Uhum. PNAB, né, que agora tem os editais Uhum. abertos. A PNAB, ela tem a possibilidade de ter mais de uma vez ao ano, por exemplo, que tem um recurso que veio para Itajaí, que é um recurso X, Uhum, digamos 100. aham. Digamos que aprove agora o projeto, mas não se execute. Ele pode continuar, abrir um novo edital ainda esse ano? Se sobrar recurso para o É? município, por exemplo, se o município abriu os editais, Uhum. não tiveram pessoas preenchendo e sobrou recurso, ou sobrou do rendimento, alguma coisa assim, ele pode sim remanejar esse recurso, ou esperar pegar esse saldo, né, E juntar com o e juntar próximo. com o próximo Tá. ciclo. Uhum. A ideia é que seja um fluxo contínuo de recursos para o Certo. município gerir. Aí a gerência fica a cargo do município. Quem Uhum. acompanha sempre é o conselho de cultura de cada município. Aí, Tá, como tu para isso falou que é um acontecer. ciclo, mas não necessariamente esse ciclo é anual, então. Não, não é. Agora cada município está no seu momento. Então, Uhum. na primeira vez, né, que veio o recurso, o primeiro ciclo, a gente chamava de anual, a gente chamava de ano. O Uhum. recurso até veio um pouco depois, acabou sendo outro ano aí, a ideia era assim, os entes tinham que fazer adesão anualmente, porque não era ainda uma política nacional. E aí, Uhum. no transcorrer, né, no caminhar da que na época a gente chamava de PNAB, agora a gente chama de política, ela se tornou uma política. Uhum. Qual que é a diferença, né? Ela é mais forte. Sabe, eu sempre penso assim na casinha dos três porquinhos, né? É de É de palha, de palha, de outro, de madeira e de madeira. alvenaria. Então, assim, agora ela é de alvenaria. A gente Uhum. espera, né? Então, a ideia é que ela seja mais forte, que ela é uma política estruturante, ela tem um fluxo contínuo. Uhum. E antes não, ela era anual, agora ela já é plurianual. Todo ano, 3 bilhões estão Uhum. vindo para a cultura, né? Cada ciclo. Cada ciclo Então, 15 bilhões seria o ciclo de 4 anos. completo. Uhum. Não, É, fiz, 5, sim, é fiz 5, não, é. né? Mas pensando assim, ó, 3 bilhões é bastante dinheiro, mas é aquela Mas coisa, né? Ele é pulverizado, pulverizado, né? Só que, poxa, hoje né, o mínimo, a cota mínima aqui em Itajaí é de 35 mil. Por exemplo, na área de sim, literatura, dá para fazer um bom sim. livro.
É, com 35 mil reais. que aí o que acontece? Cada município recebe o valor de acordo, tem um índice de cálculo, né? Que tem a ver com Uhum. a população, e tem mais uma outra coisa que se analisa que eu esqueci qual é. Então, assim, Itajaí recebe um valor Um bom, pouco assim, mais dá para robusto, fazer, porque até tem até tem, é uma população maior, tudo. Uhum. Mas tem município que recebe 30 mil, tem município que recebe 40 mil. São municípios menores. Aí o pessoal às vezes reclama, fala, ah, mas é muito pouco. Tudo bem, concordo, mas não tinha nada. Não tinha nada? Então, assim, Ah, tá. então estamos melhorando, né? Uhum. E aí o que a gente indica para os municípios pequenos, às vezes não pensar em repartir o bolo em muitas fatias, às Uhum. vezes pegar e fazer uma coisa coletiva, equipar uma sala para ser de uso coletivo, fazer Uhum. alguma coisa assim, mais pensando na estrutura do município, é o que que tem, o que que pode beneficiar mais gente, em vez de Uhum. fatiar e ali lançar editais que a gente vê por aí de R$ 2.000. Não dá para Aí fazer nada. é muito complicado, né? Você Uhum. vai fazer um projeto, que jeito com 2.000? Exatamente. Existe, mas a gente não recomenda. É, Hum, até não dá para. Um bom violão já está esse valor, Não mais ou é? menos, É. né? Aí, Aí de você vai repente. remunerar a equipe, porque a ideia é gerar renda, Uhum. né? Outra Multiplicar. coisa que eu achei bacana, bastante interessante, é que um dos princípios para a aprovação do projeto da Lei Rouanet é justamente essa questão de envolver um Uhum, coletivo cultural, né? isso. Eu vou fazer, sim, um livro, mas o meu livro vai, quem é que eu vou contratar como designer gráfico? Alguém Uhum. daqui de Itajaí ou alguém lá da China? Não, alguém daqui de Itajaí. É, dá Então faz a preferência. circulação ser localizada, né? É, porque aí o que 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 acontece? O recurso que vem para o município, ele se multiplica no No município. município. E daí Uhum. gera, né? Faz movimentar a economia do município. Não é proibido, mas assim, existe a possibilidade de você ter sim parcerias, né? Depende do Uhum. edital, de como o edital veio, porque os municípios também podem colocar é, artigos ali limitando, né? Ah, Uhum. não, quero só daqui do município, quero que vou abrir só para minha região, por exemplo, vou abrir aqui para Anfre, para a região da Anfre, né? Só um Uhum. edital. Mas a ideia é conscientizar as pessoas de ir melhorando ali o local mesmo, né? Para se Uhum. fortalecerem. Tá certo. No caso, nesse caso, para municípios pequenos, por exemplo, que o recurso foi menor, pensar Aham. num projeto da próprio município, às Do próprio. vezes, Aham. voltada ao incentivo na cultura na sua região. Isso, a gente sabe que o edital é importante, mas às vezes, ou pensar, de repente, os artistas se juntarem, pensar um projeto juntos, que aí pega um projeto maior, vamos fazer uma produção maior, cada um tem uma função ali, né? Uhum. Um faz o figurino, o outro faz a escrita, o O, outro. eu tinha falado no início que tem algumas cidades, por exemplo, que pegam recurso para fazer um evento da cidade, aniversário da cidade, coisa. O da Pinab pode ser utilizado para isso? Não. Tem alguns regramentos, né? Não é especificamente que não pode o da cidade, mas tem coisas assim que se for evento, tem alguma coisa que se for, não pode ser usado, por exemplo, o recurso para pagar pessoal fixo da prefeitura. Ele não Uhum. proíbe o evento da cidade, mas depende do conselho, porque como que funciona essa gestão, né? Uhum. A ideia é que a gestão do recurso ela seja coletiva. Então, antes do município lançar os editais, o município precisa ouvir a população. Geralmente ele ouve através do Conselho de Cultura, que junto o Conselho de Cultura tem as setoriais. Não sei se você Uhum. conhece mais ou menos Sim, como sim. funciona. E aí as setoriais, cada conselho tem as suas, né, cadeiras, depende do município. As setoriais levam para o conselho seus anseios, desejos, e o conselho leva para as escutas. E toda a população pode participar das escutas, não só o conselho, não só as setoriais, sociedade em geral. Uhum. E aí, lógico, a administração não vai conseguir ouvir a todos. Mas vamos supor, a administração leva a ideia para a escuta. Olha, nosso recurso é X. A gente pensou que se a gente investir no aniversário da cidade, nosso recurso está pouquinho aqui, a gente vai conseguir contratar X, Y, Z. E o pessoal fala, nossa, é mesmo, é uma boa estratégia? Ok. Uhum. Agora, o que não pode é a prefeitura pegar e, por ela Prefeito mesma, decidir, vou pegar esse aqui e vou fazer aquilo, tá? esse recurso Uhum. vai para. Não, aí não. Coincidentemente, hoje, a gente está falando de cultura aqui, eu recebi no meu celular uma notificação da nossa superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, A Beth, Elizabeth Laurinda, querida. Beth,
convidando a Uhum. comunidade, porque vai abrir agora as discussões sobre a confecção do Plano Municipal de Cultura. Ai, que ótimo, Por 10 anos, que quer dizer, ótimo. vão estar chamando os artistas e a Participem. sociedade, né, para Uhum. participar, para dar sua ideia, dizer, olha, eu penso o seguinte, eu penso que a gente tem que ter uma editora pública em Itajaí. É uma ideia, tá É lá, uma bota no ideia. plano, que nem sabe, daqui a 10 anos a gente vai ter, né? Então, já Exato. fica o convite, então, já estou me apoderando do convite Ótimo, da Beth ótimo. Laurindo, Quando vai convidando. ser, sabe? Já tem Eu data? passei muito por cima, assim, opa, Uhum. depois eu vou, inclusive, vou chamar a Beth aqui para falar sobre Ótimo. isso, né, oportunamente, porque eu acho que é importantíssimo, né? Aliás, desculpa te Não, interromper. não. O Plano Nacional de Cultura, ele é um dos componentes do Sistema Nacional de Cultura, que a Uhum, gente brincava assim, é o CPF da cultura, né? Que todo município que fez adesão lá na LPG, que aí aderiu para. Lá na LPG, eles fizeram adesão para o Sistema Nacional de Cultura. uhum, E dentre as obrigações, né, do sistema, existe a obrigação de ter um conselho, um plano e um fundo. Os municípios estão indo bastante bem assim na questão dos conselhos, né? Lógico, com seus problemas e etc. Mas está acontecendo. Os planos estão sendo feitos. Fico feliz que Itajaí vai fazer, uhum. vai rever, revisitar, porque o plano ele tem que ficar sendo Sim, revisitado, né? tem que Você não vai ser, fazer e vai depois de 10 anos olhar, ele vai sendo exatamente. olhado. E ele tem que ser cumprido também, por Tem isso que que é ser bacana, cumprido. né? E agora o que está mais difícil de acontecer é o fundo, porque o fundo depende de recursos, né, dos municípios, só que a partir de 2027, os recursos da política nacional, que hoje vem para uma conta exclusiva, eles vão ser depositados fundo a fundo, igual acontece na saúde, na educação, Uhum. e quem não tiver fundo não vai receber. Então, assim, a gente tem esse teto aí de 2027 e esse trabalho Uhum. pela frente É, ainda. eu acho que já faz mais do que necessário, por exemplo, Itajaí ter o seu fundo municipal, Sim. porque nós temos o problema aqui na nossa lei municipal de incentivo à cultura, que é igual do problema da Lei Rouanet. O projeto é aprovado, mas o dinheiro não é liberado. Então, É, aprovou o projeto, aí o produtor cultural, o músico, o escritor, o ator, o aham, pintor, que vai ter que ir atrás da empresa é, pedir esse é. recurso, né? E Aliás, com o fundo vem direto. eu queria dar um recado para os gestores ou conselheiros, artistas que estiverem vendo, né? Se o município tiver com dificuldade de como que a gente vai criar o fundo, porque o fundo precisa ter dinheiro, né? Sim. Não só o recurso da PNAB, ele precisa ter outros recursos também. O nosso pessoal do Sistema Nacional de Cultura tem um e-mail, depois eu te passo, se quiser. Eles Uhum. podem ajudar. Manda para eles, olha, eu sou do gestor de tal município, quero criar o fundo, preciso de ideias, qual De caminho, como né? fazer. Quer dizer, o Ministério mesmo já Eles podem orienta. ajudar. Era para ter saído já uma cartilha, não sei, deve estar fazendo, para ajudar os municípios nessa empreitada. Uhum. É, bom, tudo que Tem se que ser. fala tem que ter o recurso, né? Uhum, E tem gente que fala assim, mas gastar dinheiro com cultura, né? Vamos pensar que eu voltar àquela ideia inicial, que é cultura e identidade do povo, uhum, né? Um povo sem cultura é um povo sem né, perspectiva, sem história e sem perspectiva, uhum. né? Então, gastar dinheiro com cultura não é gastar, é É investir investir. dinheiro em cultura. É, Porque a gente, esse negócio de cultura é a coisa mais gosta de ouvir música, sim. sabe que tem que aprender a ler, tem que aprender a entender o que ler, não é só Uhum. ver a palavra e não saber o que significa. Isso faz parte da Faz tudo. cultura, Gosta de se educação, vestir, e se vestir, de de se comer uma portar. comida, né? De ir Exatamente, lá, gastronomia é cultura, né? exatamente. Eu vou comer um Uma sushi. coquinha. Peraí, aquela história do sushi não chegou ali porque alguém inventou. Aquilo ali é milenar, né? Uhum. Nós temos aqui vai ter aqui em Itajaí agora em maio a virada cultural. Inclusive a Grazi vai vir aqui futuramente, em breve, para Legal. falar sobre a virada cultural. Mas, por exemplo, ali a gente serve feijoada como comida Uhum. típica, Ó, porque é sim, uma herança de afro, sobrevivência, né? né? Mas um símbolo de resistência, Uhum. né, da cultura afro, a feijoada, e a cultura brasileira, isso, Cultura brasileira. né? Então, envolve toda uma cadeia de gente, tem famílias sustentadas por isso, porque se criticou muito, porque Lei Rouanet são grandes artistas, só vai lá para Uhum. artistas, tal. Também vai, Sim, né? Mas também está chegando, a gente vê que está tá chegando chegando. hoje naquele pequeno, Nos nos municípios, né? municípios. É só observar, assim, festa da cidade, festa, né? Já fui em várias festas. Você olha ali, tá ali a Lei Rouanet, tá presente. Uhum, Porque não é, é lógico.
que é a Lei Rouanet, né? O empresário, lógico que ele vai querer colocar o recurso dele em algo que dê visibilidade para a empresa dele. Uhum. Então é natural que eles apoiem grandes artistas e tudo, mas isso não quer dizer que os pequenos não têm vez. Tem um monte de projeto, inclusive de cunho social, financiado com a Lei Rouanet. Uhum. E essas coisas que ficam falando não deem ouvidos, né? Vão lá procurar as fontes, vão Uhum. pesquisar. Tem o site o Salic, o Versalic, você pode olhar, os projetos ficam lá. Para Fica o quem que foi o valor para dinheiro, o quem valor que quiser, foi. para quem Inclusive, quiser aqui em ver, Itajaí se usa muito na marejada, usa. né? Acho que até na The Ocean Rate se usou alguma Na Ocean, coisa, não me lembro. né? Mas o Sim, Réveillon, as contratações de shows, sim. né? E o município aqui em Itajaí, os gestores, eles investem bastante nessa questão cultural da cidade. Por exemplo, a marejada, não se... É, Raramente, eu não vejo mais artistas de fora, são artistas daqui que são locais, contemplados. Quer dizer, sim, é o dinheiro circulando, girando riquezas e girando cultura, né? Fomentando a cultura fomentando a local. cultura local. É, porque as pessoas tendo trabalho, né? Elas não precisam ir embora, né? Os Uhum. artistas, os fazedores, eles não precisam ir para as grandes capitais, eles podem ficar produzindo onde eles nasceram, viveram, Tá ali com a gostam. família, na sua cidade, com a Sim, sua identidade, né? não é? Senão Uhum. todo mundo vai embora, né? Todo mundo vai Exatamente. para Rio, São Paulo. Agora, hoje em dia, já mudou muito, né? Mas antes, É, né, uns eu anos atrás, até trago, quando trago algum artista aqui, a gente sempre faz essa comparação, né? Que parece que tudo acontece no eixo Rio-São Paulo, uhum, né? Mas não, já está já está acontecendo, acontecendo. perdeu-se um pouco daquilo. A gente vê Bahia, Minas Nossa, despontando, Rio Bahia, Grande meu do Sul Deus. despontando, Paraná despontando. Nós aqui também, apesar da Sim, gente não ter aquele força, mas está mas começando. sim, Santa Catarina tem uma diversidade maravilhosa, assim. Eu Uhum, fico boba de ver. Eu tô no estado desde 2014, né? E uhum. daí eu vim para Itajaí pelo amor, né? Pois é, tu não é daqui? Não, eu sou de São Paulo. Ah, não. Mas meu marido já morava aqui, ele é de Uhum, Minas. Contar um pouquinho da história, né? Ele é músico. uhum. E aí, por que que Alexandre? o Alexandre Siqueira? Eu vou contar da história porque, assim, ele veio pela música. Porque Itajaí já é muito conhecida em todo município que eu vou, fala, ó, festival de música, né? É Uhum. muito conhecido. Itajaí é muito pulsante nessa questão Sim, de música, de... Agora, outras artes também, mas antes era muito a música, né? muita Na música. época que ele veio. E aí ele veio acompanhar uma cantora e ficou. E Gostou daqui, bebeu água daqui, não quis mais ficou, foi voltar. ficando, foi ficando. Hoje em dia ele é professor na Univale, no conservatório, mas assim, sempre no meio dos músicos e sempre conseguindo viver, né? Da, da, da Trabalhando na sua área, arte. sim. Uhum. Lógico, né? Com todas as dificuldades que tem, que é outro mito, né? Que artista é vagabundo, meu Deus. Meu Deus. Artista trabalha demais e não Uhum. tem segurança nenhuma. São áreas precarizadas, né? Assim, se a gente for falar de Uhum. direito trabalhista, é completamente precarizado, você não tem direito algum, Exatamente. enfim, e você paga contas como todo mundo. Então, Uhum. não é por aí também, vamos, né, nos informar. Mas por que que eu estava falando isso? Para falar que Itajaí é um polo, assim, Uhum. de cultura, sempre, já faz muitos anos que é, e a gente está muito feliz de estar aqui também, né? Que bom, né? E que bom que nós temos uma itajaiense de De coração, coração já sou, já trabalhando em sou. favor da cultura, claro que no estado todo, mas a Sim. gente sempre quer puxar uma Sempre, sardinha para nossa sim, brasa, né? adoro Itajaí. Meu marido também, ele se identificou muito aqui. Uhum, uhum. Aliás, para quem não sabe, quando nós entrevistamos, acho que na semana retrasada, a Giana A Serve, Giana, aham, que é gerente agora de arte e cultura da Univale, aham. nós mostramos um clipe. Ele, inclusive, divide com a Giana o mesmo Sim, plano, né, no clipe, onde eles cantaram a música Everybody Hurts, do R.E.M. super emocionante. Muito emocionante aquela coisa. Não, Tá, mas nós estamos falando aqui de ações do Ministério da da Cultura, cultura. né? A gente parou, falamos do Aham, intercâmbio, da Lei Rouanet, da isso. PNAB, né? E tem Que mais que do passou aí? audiovisual tem alguma coisa O também? audiovisual, existe uma secretaria, né, a SAV, Uhum. Secretaria de Audiovisual, Uhum. eles têm muita coisa. Eu não vou saber dizer, porque é completamente É outro outro mundo. setor, mas assim, ó, procurem o Uhum. site, se precisar, pode escrever para a gente, você vai deixar o e-mail, né? Uhum. Falar, ó, queria mais informações, a gente encaminha, a gente faz né, a ponte É. entre um Até lado e quero outro. pedir para o Fabiano, acho que eu já deixei aí, Fabiano, o e-mail
do escritório aqui Sim. do escritório do Ministério da Cultura aqui, botar no ar para quem tiver interesse também já Uhum. olhar ali e mandar um e-mail, né? Porque nós temos aqui em Itajaí, eu sei que nós temos algumas produtoras de vídeo, Uhum. né, que às vezes tem um projeto, pode Sim. levar, porque o vídeo também já é um projeto, já é É. um projeto um pouquinho mais caro, né? Porque É. envolve uma equipe grande, geralmente, né? Envolve a gente tem a Ancine, né, que é a Agência Nacional de Uhum. Cinema. A ministra, A eu vi Ancine é esses ligado ao dias. Ministério? Ela não faz parte, ela é independente, ela é uma autarquia independente, Uhum. mas o áudio, ela regulamenta, né, todo o audiovisual. Uhum. E eu vi a ministra falando esses dias em alguma postagem dos recursos, né? O Brasil está investindo bastante no audiovisual. É, esses Oscars que a gente está aparecendo é só o começo. Na Aham. verdade, É que quando acho se que a fala em ideia é a gente. audiovisual, tem o cinema, mas pode ter muita coisa que dá para produzir também para Exato. televisão, para empresas, né? Aham, sim. Não só o cinema, é que o cinema O é cinema a é menina o dos grande, olhos, né? É né? o... É o maior, assim, né? A Uhum. maior produção. Tem as séries, tem muita coisa para fazer, mas eu não vou, eu vou ficar devendo. Não, não tem problema, Mas também não é tua área. procurem, Eu porque tô... assim, porque está crescendo muito Uhum. e o Brasil está num ótimo momento. Então, quem tem interesse por essa área, pode me perguntar que a gente vai Tá procurar. certo. E música, tem algum voltado só para música? Não, não tem Só uma... para música, não. Uma secretaria, não. Não. Só para música, não. A música, ela permeia o fomento em geral, né? Sim, Tanto da no Rouanet, geral, a não Rouanet. tem uma secretaria só para música. Tá. Outra coisa que algumas pessoas criticam, Uhum, né, e todo mundo tem direito, mas a gente conversou com isso, já teve oportunidade, a questão das cotas, né? uhum, Falou da questão do indígena, uhum. nós temos cotas para indígena, Negros. para negros, para periferias, Para a periferia não é bem cota, é só é uma exigência na lei. As cotas elas são para negros, indígenas e PCDs, PCDs, pessoas com pessoas com deficiência. deficiência. Uhum, Isso. Tem um percentual, né? Para negros é um percentual maior, porque a população negra ela é bem grande, né? Aqui no estado, se não me engano, é 23% da população. uhum, Indígenas, eu acho que é 10% a cota, e PCDs é uhum, um pouquinho menor. uhum, Lógico, tem muita gente que é contra, tudo é um assunto, mas assim, é a lei abrindo portas para populações que muitas vezes nem sabem que têm o direito, né? Hoje em dia isso já está mudando, eles já tem bastante gente já empoderada, sabendo, mas mesmo com todos esses incentivos, com toda essa política de cotas, a gente ainda vê na sociedade a presença, né, da população negra, indígena, PCD, em, em raros lugares assim comuns, né? Você vai para uma uhum. universidade, você olha ao redor, quantos você vê? Quantos negros, quantos indígenas, quantos PCDs? Vai para um show, vai para um evento, sei lá, um concerto. Então, a lei abre esse caminho para que eles se vejam, né, pertencentes também e possam estar ali apresentando seus projetos. Certo. Nessa questão de cotas, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu discuti muitas vezes já com algumas pessoas, alguns colegas de trabalho, né? Disse, gente, mas o porquê tal? Ele disse, Adilson, eu vou te fazer um exemplo. Ah, se tu quiser saber quem foi tua tataravó, tu consegues. Sim, consigo. Eu não. Uhum. Verdade, porque foi Foi arrancada das origens arrancado, dela, veio para cá. Lembra da bisavó que foi e veio com... Mas dali é. para cima não pode, você não sabe se veio sei lá de que canto da Aham, África, né? é, Então, realmente é uma perda de identidade muito grande, né? é. E eu acho que isso aqui é sim um pouco de resgate, porque a gente vê hoje, Uma reparação histórica, né? sim, hoje a gente vê que realmente tem gente que chegou, que está em posições de destaque, Aham, mas graças às cotas. sim. Então, quem era ao contrário lá no passado, hoje está vendo que ela funcionou mesmo. A gente, assim, eu vejo que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Sim. Mas Uhum, que ela ajuda a abrir portas, ajuda, sim. uhum. E assim, as pessoas falam, vai tirar minha vaga. Não é assim. Quem vai participar nas cotas, eles participam também da seleção Das geral, regiões. e daí, Uhum. se a nota não atingir, tem a reserva de cotas. Mas é isso, né? Tem Uhum. gente que não aceita, mas como o No pessoal caso aqui, brinca. por exemplo, nós em Itajaí não temos uma comunidade indígena. Em Itajaí, você sabe que eu estava pensando esses dias? Porque a gente tem várias comunidades em Santa Catarina, né? Sim. Eu conheci bastante a população de
São Francisco do Sul e de Itajaí eu não conheci ninguém. Eu vou até pesquisar. Tá no meu radar. Aham. Eu falei assim, nossa, não me É, conectei. eu não Eu tenho acho que não. conhecimento e sou itajaiense há É, mais de meio século que eu sou itajaiense, né? não tem, Então, porque não tem. ali perto de Floripa tem bastante, né? Tem Tem, Vitória. Aqui a gente tem os quilombolas, né? tem, Tem aqui o deve. Morro do Boi Uhum, e eu não sei mais qual, eu preciso até conhecer. Eu sei que a gente uhum. tem a presença forte quilombola. E nesse caso, por exemplo, se não tem cota, não tem uso dessa cota porque não temos a comunidade indígena aqui. Aí vai Esse para recurso o vai para o geral. geral. É. Aí Uhum. a Ou seja, vaga não deixa de automaticamente. sair daqui. Não. Não vai ficar preso, nada, ele vai ser remanejado. Então, assim, ó, Uhum, não atingiu, não tivemos inscrições. O que acontece, tá? Mesmo, a gente estava até conversando uma vez, acho que foi a Elisa, da Fundação Catarinense de Cultura. A Fundação, ela tem um mapeamento muito interessante, tanto de perfis, né, que acessam os uhum, editais, quanto de localizações, onde tem mais proponente, onde tem mais agente que manda edital, que é aprovado. Agora eles fizeram isso para a PNAB também. Eles tinham dos editais estaduais, agora tem da PNAB. uhum. E ela comentou que falou assim: olha, mesmo tendo cota, mesmo tudo, a gente sobra vaga, especialmente para os indígenas. Porque assim, agora a gente está junto com a PNAB, você pode ver até no edital de Itajaí tem essa possibilidade. Você pode fazer a inscrição oralmente, você pode fazer a inscrição em Libras, né? Se você não souber. Isso é uma prerrogativa que a lei proporciona, só que tem vezes que a estrutura não consegue, né, dar conta. Não tem Uhum, uma pessoa ali para receber. Aqui eles também colocaram uma pessoa que não tem acesso à internet. Se não tiver, vai lá na fundação e pode se inscrever. Então, uhum. assim, às vezes o indígena ele sabe que pode, mas ele não sabe chegar lá, abrir aquele monte de papel, porque não está na cultura Porque a grande dele. maioria também dos agentes culturais, né? É, Por igual exemplo, se o a gente. músico não sabe, né? O artista plástico não sabe como é que ele vai fazer um Exato. preenchimento de É. um projeto. E aí, às vezes, tem muitos indígenas, mesmo aqui na região, que nem falam português direito. Entendeu? Então, Uhum. assim, existe a possibilidade de inscrição também na língua, né, mãe. Então, assim, esse trabalho, por isso que eu falo, o trabalho do comitê, dos pontos, eles pegam na mão. Lógico, não Uhum. dá para dar conta de todo mundo, Uhum. mas eu vejo nesse ciclo de PNAB no primeiro e no segundo um avanço, assim. A gente ainda não tem dados, a gente precisa de É, pesquisa, né, porque de é dados. relativamente recente, né, a É PNAB. recente, mas a gente já vê eles acessando, se movimentando, estando com isso em mente. Olha, eu quero, né, o edital, esse vocabulário já fazendo parte do dia a dia ali. Mas vocês não chegaram ainda nos 295, 293 municípios de Santa Catarina. Não tem Conversar como. com eles, olha, eu estimo que metade a gente já Já conseguiram? conversa. Já é algum. A gente tem aqui uma organização muito interessante em Santa Catarina, que são as associações municipalistas. Então, o que elas fazem? Aqui, por exemplo, a ANFRE tem os 11 municípios, tem Uhum. a ANVI, que eu acho que são A 14, a MAVE. Granfipolis, a MAVE, tem Uhum. no estado inteiro. Certo. Então, as associações auxiliam Os muitos municípios. municípios pequenos, geralmente tem uma pessoa ali que auxilia na gestão toda, senão a gente não ia dar conta também. Uhum. E também tem a possibilidade, dentro da legislação, deles destinarem 5% do recurso para uma assessoria. Então, muitos municípios contratam uma assessoria que ajuda eles nessa gestão. Uhum. Então, O próprio recurso é que chega no município já é destinado 5% para isso, alguém gerir aquele recurso e trazer. isso. Às vezes a gente não fala com o município, mas fala com a associação que multiplica para o município, fala com o assessor que multiplica para o município. Mas a gente queria conversar com todos. Mas vão conseguir, eu tenho certeza de que, olha, eu estou surpreso, muito positivamente impactado pelos trabalhos de vocês, Legal. né? Eu desconhecia a existência de uma estrutura do Ministério da Cultura aqui, espero que isso venha para ficar e para se fortalecer, Sim, que né? fica. Quiçá, no futuro próximo, nós temos o nosso superintendência em Nossa, o Florianópolis com sonho, regionais, né, em o cada sonho do região do Ministério. estado mesmo, né? Ampliar, né, a estrutura, porque o Sim, ampliar a escritório é estrutura. uma estrutura pequenininha, né, E já está dando esse já está resultado. dando. Imagina uma superintendência com autonomia, com Uhum, pessoal, a gente podendo, né, estar mesmo assim, uhum. seria muito bom. Então, Priscila,
quando o papo é bom, o tempo voa. Você já passou? Já passou. Falei Né? pra caramba. Mas tem muita coisa para falar Sim. ainda. Então, eu quero te dar as boas-vindas, apesar de já estar aqui há mais de um ano, né? Né? Na verdade, eu já moro em Itajaí há um tempão, Ah, né? não, mas Desde como Ministério da 2014. Cultura, Como Ministério, sim. né? Então, que permaneça anos com já. esse trabalho, que esse trabalho cresça, que crie raízes. Acho que a gente Uhum. precisa, sim. Eu me sinto representado, né? Ótimo. Como agente cultural, me sinto representado, tendo alguém do Ministério da Cultura aqui que precisava. Preciso disso, me precisar, orienta. dá um alô. Né? Dá um E alô. o programa Tribuna na TV, eu primo por isso, né? Para trazer bons projetos, boas ideias, um bom trabalho. Então, Uhum. toda vez que tu precisar, as portas estão Ótimo. abertas, tá? Ah, Dilson, nós estamos com uma ideia para Itajaí, para a região aqui, Uhum. né? Dá um toquezinho, as portas estão abertas sempre que tu quiseres. Ótimo. Use-nos e abuse-nos nesse Obrigada, caso, gente. tá Falo bom? mesmo também. O que precisar da gente, tiver alguma dúvida. Olha, apareceu uma coisa, estou com dúvida. Chama que a gente vem explicar. Tá certo. E o telespectador também, se tiver alguma dúvida, Sim. entra em contato lá no meu, pode ir no meu Instagram direto, lá, Adilson, pergunta para ela, vai atrás, ou eu tenho esse projeto, como é que eu faço? Uhum. A gente dá uma mãozinha, encaminha também aqui, certo? Isso. Meu anjo, muito obrigado pela tua Obrigada presença. pelo convite, obrigada a todos e espero conversar com vocês. Vamos lá. E nós ficamos por aqui e com o apoio do Instituto Crescer, voltamos na próxima semana com mais um Tribuna na TV. Até lá. Falei pra caramba!